Bem-vindas a esse podcast do Vestida de Fé. Eu sou a Nelive Costa Curta e quero agradecer por você que está aí nos assistindo, nos prestigiando. E quero já te fazer um convite. Se você ainda não se inscreveu no YouTube, aproveita, se inscreva agora, ativa o sininho porque você vai receber as notificações para cada novo episódio. E já deixa seu like, porque isso contribui que esse vídeo atinja, chegue em mais mulheres que precisam ouvir a palavra que o Senhor preparou através desse podcast hoje, que vai ser uma bênção. E acompanhe também a gente no Spotify. É só você colocar no campo de busca Vestida de Fé que já vai aparecer o canal. Eu quero apresentar a nossa convidada de hoje. É uma mulher linda, muito especial, cheia da presença de Deus. E ela tem influenciado milhares de mulheres através dos saradas por dentro e por fora. Mas antes de apresentar a nossa convidada, eu quero agradecer os nossos parceiros. Café Basile, cafés especiais. Olha, gente, esse café foi servido quando o Papa Bento e Francisco vieram ao Brasil. Andréia Barcelos, acessórios que irradiam harmonia. A Andréia transforma matéria-prima em objetos para nos adornar, deixar mais lindas. E a nova coleção dela de pedras naturais já está disponível no site. Lab do Pão de Mel, pães de mel gourmet, feitos com produtos selecionados. E Adora, que ela faz doces saudáveis para quem não abre mão da saúde, mas adora um docinho. A Tajazz, que fazem fotografia com memórias, e a Luciana Cabelo e Make. Obrigada a todos os nossos parceiros. E, gente, a nossa convidada de hoje é a Lude Carnevale. Falei certo? Falou certinho, Anne. A Lude, gente, ela é mamãe da Liz e do Max, que está a caminho. Ela é embaixadora da saúde nas nações e é esposa do Adonis. E outra coisa, a Lude é educadora física e olha só, ela é ex-atleta profissional de ginástica olímpica. Sim. Lude, minha linda, muito bem-vinda. Obrigada, Muitíssimo obrigada por receber o convite de uma maneira, né, tão amorosa e aceitar e estar aqui hoje. Eu tenho certeza que Deus preparou esse momento especial e que o Espírito Santo flua aqui através de você para que você possa trazer a mensagem que Ele quer, né, através de você, que Ele flua e fale aqui por nós. Sim, Anne, obrigada pelo convite. Desde o começo, quando eu vi o nome, as meninas me passaram, eu falei, nossa, que nome lindo. Eu vou com o maior prazer, porque Deus une propósitos. Eu acredito que Ele une um chamado no outro para expandir, né, o reino dele na terra. E para mim é um prazer estar aqui servindo você, o seu chamado. Obrigada. Compartilhando, né, missões, que somos mulheres e temos uma missão em comum. Então é uma honra estar participando. Conte sempre comigo para o seu chamado se expandir por essa terra. Amém, muito obrigada. E olha só, gente, durante a pandemia, a Lude teve um encontro revelador com o chamado, acabamos de falar aqui de chamado, olha só, com o chamado dela, que fez mudar a visão sobre a sua profissão. Lude, eu sinto muitas pessoas hoje desconectadas do seu propósito, né? E algumas que vivem em busca disso e não se encontram. E a gente sabe que o chamado é a missão, né? O propósito que Deus colocou para cada um de nós, através dos nossos dons, dos nossos talentos, das nossas paixões, para que a gente possa servir as pessoas e cumprir essa missão aqui na Terra, né? Queria começar essa nossa entrevista que você contasse sobre esse encontro revelador, como que aconteceu, né? Deixar de exemplo aqui para essas pessoas que estão despertando em busca desse propósito. Conta pra gente como que foi o seu e dê dicas também. Existe um caminho? Existe? O que eu preciso fazer? Como que você descobriu? Sim. Você falou que eu fui atleta e assim, eu vivi nesse meio de esporte, né? O esporte sempre foi
para mim, uma vida, né? Se eu fosse escolher uma faculdade, talvez eu não teria muitas opções por ter passado a minha infância e o começo da minha juventude dentro do esporte, né? O esporte de alto nível, ele exige uma carga horária muito grande. Então, quando eu escolhi a educação física, eu jamais imaginei que a educação física fosse ter hoje esse significado que ela tem para mim, né? Ao escolher a faculdade, eu nunca imaginei que isso viraria um chamado muito mais profundo do que é uma profissão. E assim, eu me formei em 2004, né? 2004 até a pandemia 2019, a minha profissão, Anne, era comum, né? Como a maioria das pessoas, eu enxergava a educação física. Personal. Eu gerenciei uma rede de academias, né? Bem um renome. Ela tem 18 unidades no país, a Companhia Atlética. E eu fiquei 9 anos gerenciando pessoas que ajudavam outras pessoas a emagrecer, a manter a forma, mas nunca com o olhar que eu tenho hoje, né? Eu vivi uma educação física, se você for pensar na área da saúde, a educação física ela é uma das mais desvalorizadas, né? Você começa lá com a medicina, né? Muita gente... Advogado, o direito. Quando você pensa na área da saúde, muitas profissões vêm embaixo, né? Fisioterapia, nutrição, e aí tá lá embaixo tem a educação física. Que ela é muito nova, ela é recente, né? Ela é uma profissão que está engatinhando ainda nas suas certificações. E a gente ainda não tem a consciência profunda do que é ser um educador físico. Muitas pessoas não entendem na profundidade, assim como eu também não entendia, que a nossa profissão é a única na área da saúde que pode realmente, através do treino, através do exercício físico, dar às pessoas anos de vida saudáveis. Né? O médico ele pode curar, ele tem ali o diagnóstico no momento, né? Ele tem o prognóstico. Perfeito. A nutrição até consegue fazer essa através do alimento, mas a educação física já é um consenso científico que a massa magra, né, os músculos que a gente desenvolve, eles nos levam a essa longevidade. Não só a longevidade, mas tudo que você tem de benefício enquanto vivo é resultado de uma massa magra, de um músculo adquirido, de uma força que você tem, um vigor, uma energia, né, uma vitalidade que você desenvolve. E não tem remédio para isso, a não ser o exercício físico. Então, quando o educador físico ele compreende que o que ele tem como ferramenta, né, é algo muito profundo, ele realmente entende um chamado e uma missão. E foi isso que aconteceu comigo na pandemia, porque eu vi muitas pessoas morrendo e o Covid, na verdade, não era o grande vilão, né? O Covid, ele foi um vírus que estava ali à frente, mas muita gente pegou Covid e não veio a óbito. Então, os grandes vilões que estavam por trás do Covid eram o que levavam as pessoas a não terem uma qualidade de vida, serem sedentárias, terem várias dislipidemias, né? Problemas respiratórios. Então, ou seja, a minha profissão entrega isso para as pessoas. E se você for olhar para um cenário mundial, como foi, não foi no Brasil, foi mundial. A gente estava vivendo aqui o que estava acontecendo na China, na Austrália. É muito forte isso. Né? Parece que Deus, acho que permitiu um chacoalhão na estratosfera para que a gente pudesse saber o quão importante é a nossa saúde, né? Então, eu tive esse start, olhando da sacada do meu prédio. Eu sou do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, e o meu marido já trabalhava, já tinha despertado essa questão da internet, né? Eu nem tanto. E onde eu treinava, né, o lugar físico de onde eu treinava fechou. E eu comecei a treinar com 2 amigas, uma é minha cunhada, né? Em casa? Em casa, na sacada. Quem não? E assim, 20, 30 minutos. E os resultados que a gente teve por um propósito foram inéditos, assim, imensuráveis, né? Enquanto todo mundo na pandemia engordava, a gente estava emagrecendo. Oh, glória! E aí eu falei, não, vamos convidar as amigas então. E aí começou despretensiosamente. Né? Eu falo que quando a gente não tem uma intencionalidade, até eu tenho uma frase bem polêmica, assim, eu falo pouco porque ela gera uma polêmica. Não seja intencional, seja natural. Né? O natural atrai a Deus. Né? Perfeito. O natural, ele flui, ele funciona. O natural, ele
parece que as coisas feitas na naturalidade, elas são mais profundas e não superficial. Eu acho esse termo intencionalidade válido quando você faz algo que só cabe a você. No máximo, você e Deus. Você chegar a Deus com intenção, né? Você fazer algo para você com intenção. Mas quando envolve o outro, eu prefiro a palavra motivação, né? Perfeito. Porque a motivação é um motivo que gera você a ação. Só que quando você faz as coisas com o outro naturalmente, parece que Deus sopra. Naturalmente, ele sopra o seu nome. E foi isso que aconteceu. Meu Instagram tinha 2.000 pessoas na época. Era só a família, alguns amigos ali da cidade. E de forma muito natural, eu vi um crescimento, um semear, né? E um florescer depois disso, desse despertar do meu chamado, como se Deus realmente quisesse alcançar essas mulheres que hoje eu chamo de saradas. Mas você ouviu, assim, na palavra, ou você teve aquela inspiração do Espírito Santo em relação a isso, ou as coisas foram acontecendo? Como que foi isso? Então, se eu puder ajudar assim, as pessoas a entenderem o chamado, eu sempre tenho algo muito claro, né? Que Deus usou a minha profissão para estabelecer um chamado. Então, quando eu penso em chamado, para mim, todo mundo tem um. Eu não sei se as pessoas vão entender isso após um encontro verdadeiro com Jesus, né? Ou se elas vão entender isso mesmo sem ter esse encontro, né? Eu ainda não sei, assim, depende da profundidade que a pessoa enxerga isso. Só que está escrito na palavra que ele nos chamou como filho. Então, essa é a primeira revelação que ele nos dá, né? Quando Cristo fez o ato que a humanidade precisava para se aproximar de Deus, que foi morrer por nós, ele nos tornou filho. Isso tem a ver com a identidade. Então, a primeira coisa que desperta em você é a sua identidade de filho. De filho. E se você é filho, você é igual ao seu pai, você é a imagem e semelhança dele, e essa identidade tem que estar plena em você, para que você possa descobrir o que é um chamado, né? Porque se você tiver todo com vitimismo, não tem a revelação, não tem uma autoimagem, não sabe das suas capacidades, o que foi colocado dentro de você, você não vai despertar essa identidade. E logo em seguida, a palavra escreve que ele nos chamou como filho para fazer boas obras. E quando ele fala, ide e pregar o evangelho por toda a terra, esse não é um mandamento só para os discípulos. Ele é para todo aquele que foi chamado a ser filho. Então, quando você descobre a sua identidade, que é filho, você não pode renunciar um chamado, que é um propósito, porque agora você é alguém. E agora o fazer algo passa a ser natural. Então, se você é um dentista, se você é um advogado, se você é uma pessoa que tem dons manuais, se você é um artista, que isso seja o pano de fundo pro seu verdadeiro chamado. Perfeito. Porque são multiformes no reino. Eu não vou, às vezes, cozinhar tão bem, ser uma Masterchef, né? Então, quem é essa Masterchef que vai ter um pano de fundo, que vai poder atrair as pessoas para essa espiritualidade que Jesus quer, né? Que é atrair-nos como filhos para fazermos boas obras, né? Eu falo, Anne, que quando a pessoa tem uma revelação de que Cristo vai voltar, muda tudo na vida dela. Né? Enquanto ela vive sem essa revelação de que Cristo vai voltar, Lude, que papo mais doido, isso é papo de religioso, isso é papo de crente, isso é papo de evangélico. Fazer o que? Ele vai voltar, você crendo ou não, ele vai voltar. Ele disse que ia, nada do que ele falou na palavra não se cumpriu. E ele disse, eu vou ser com você até o último dia e eu vou voltar. E ele não é filho do homem para que minta, nem que se arrependa, né? Então, independente de crença ou de religião, isso é um princípio, né? E a partir do momento que você sabe que ele vai voltar, a gente como noiva, a gente se prepara. Porque ele disse que ia haver um casamento, uma bodas do Cordeiro, né? E hoje, esse chamado que eu tenho, o exercício é o cenário. E o pano de fundo é levar mulheres a terem um corpo pleno para que sejam uma noiva adornada nas 3 esferas.
né? Corpo, alma e espírito. Não adianta você ser uma mulher maravilhosa espiritualmente, desenvolver os seus dons, saber orar, saber interceder, ler a palavra, buscar cursos de inteligência emocional para que você se desenvolva na área da alma, da mente, e você não ter um corpo que você olha no espelho e fala, não, esse corpo representa a igreja, né? Não é coerente. Não é coerente. Lindo isso, verdade. E você acha, isso quando eu falei do chamado, acho que ele tá muito a ver com os dons, porque Deus nos fez únicos, né? Com os dons que você tem, que eu não tenho. E que você estava falando da educação física, que não é igual um médico vista. Um dentista, por exemplo, né? Às vezes eu vejo, assim, conversando com amigas. Ontem, olha só, até ela vai ver esse vídeo, ela vai ver. Eu estava fazendo a unha e preparando lá o roteiro. E aí eu falei de chamado para ela, eu estava explicando. Ela falou, mas como que eu manicure? Né? Eu só faço unha. Eu falei assim, e olha só o quanto você vem, quantas casas, quantas pessoas que você não atende, que às vezes é mais que uma unha, que é uma terapia. Então, você levar a palavra de Deus para ela, você acha que isso não é um chamado? Então, descobri, eu acho que, eu falei para ela uma das coisas, eu falei, primeiro de tudo, vê o que você, Daisy, né, tem de, o que todo mundo olha para Daisy e fala, nossa, isso é teu, isso é nato, né? Você acha que é importante isso também? A gente, antes, assim, também olhar para as nossas habilidades, os dons, para ligar, tem a ver com o chamado? Sim, eu tenho uma confraria, Anne. Nessa confraria é um produto bem exclusivo, né? São 12 vagas, são 12 mulheres que elas treinam comigo presencialmente, né? 3 vezes na semana. E eu treino as cozinheiras, as colaboradoras delas, né? E o choque do primeiro encontro para quando eu trago essas cozinheiras, né, para falar do que eu estou fazendo na vida da patroa delas, né, porque vai Nossa, mudar a que lindo. alimentação, vai mudar o cardápio, vai mudar a lista de mercado, vai mudar o jeito de cozinhar, né, vai mudar um monte de coisa ali, porque faz parte da minha missão com Perfeito, treinar quem vai preparar o alimento, já ali glorificando o alimento. porque as minhas alunas, elas não têm tempo de fazer isso. Então, uma vez a cada 15 dias, a gente se encontra e eu treino essas mulheres, não só com receitas, mas também com a postura delas. E a primeira aula para essas cozinheiras é revelar a importância das tarefas dela. Então, olha só, a gente falou de um dentista, de uma manicure. Na cabeça de uma pessoa que cozinha, que cuida de uma casa, assim, que valor é esse? Que chamado? Que missão? Como assim, né? E aí foi interessante, vou contar um caso aqui, né? Eu Por tenho favor. uma aluna, o marido dela é cantor, muito famoso, né? Ela é uma aluna da confraria e a cozinheira veio. E aí, para ela ter esse impacto do que ela faz, eu fiz a pergunta para ela. Eu falei assim, fulana, você sabe, seu patrão, ele canta para quantas pessoas? Aí ela respondeu, eu sigo ele no Instagram, eu vejo que é muitas, eu não sei nem contar de tanta gente que é. E é show de 5.000, 6.000 pessoas, né? E eu falei assim, tá, que legal. E quem é que passa a camisa que ele tá lá no palco? Olha. Ela falou, eu. Ela deve ter. Aí ela abriu os olhos assim, eu falei assim, e quem serviu o almoço, a janta, de um dia antes dele pegar o avião para estar lá? Ela, eu. Aí eu falei assim, deixa eu te falar, você, por um efeito rebote, você está lá em cima daquele palco. Ai, que lindo, me arrepia. O dia que as pessoas entenderem que a tarefa, a função, ela é totalmente desconectada. É só uma habilidade. É só uma tarefa. O que está por trás disso, o que leva você a fazer isso, é muito mais profundo. Que lindo. Ela não vai passar a roupa dele mais do mesmo jeito. Ela não vai preparar a mala dele mais do mesmo jeito. Ela não vai se preocupar com a comida dele como ela se preocupava antes. Não vai ser mais uma comida. Porque ela sabe que ela está junto. Ah, Lud, mas e quem não é famoso? Não existe essa desassociação se você enxergar que o que você faz tem um significado e um valor muito profundo para Deus. Para Deus em primeiro lugar. Aquilo é para Deus em primeiro lugar. Você vai enxergar, não, eu tô aqui e eu faço a diferença.
seja onde você estiver. Nossa, eu imagino a cabeça dela, porque você me falando, eu fiz assim, imagina ela ouvindo, que eu acho que nunca passou na cabeça dela isso, Não. né? Quem tá, a camisa que ele tá lá no palco. É uma reação em cadeia, né? E se a gente Servindo. bate um papo com a sua manicure, a gente, em 5 minutos, a gente descobre ali a essência. O que é a habilidade dela, além do fazer a unha, enquanto ela conversa. Porque ela passa 1 hora com uma mulher. Às vezes, nenhuma psicóloga passa 1 hora com uma mulher. Eu falei exatamente isso Né? pra ela. Não tem nem esse tempo disponível para bater papo. E às vezes ali ela é instrumento de cura, ela é instrumento de fazer um confessionário, né? A pessoa que se confessa ali para ela, na intimidade, dependendo do tempo que já faz a unha com ela. E nada é mais precioso do que você enxergar por trás das suas habilidades o real propósito de você estar ali. Nossa, que lindo, que é isso mesmo. É isso. Às vezes as pessoas olham e falam, ela tá fazendo um treino ali, ela tá pulando na frente da câmera, ela tá fazendo burpee, olha, ela tá grávida lá fazendo um treino. Na minha mente, eu enxergo, né? E eu falo, Anne, que o que me sustenta são os testemunhos das minhas alunas. As saradas, quando elas repostam e elas mandam para mim os resultados, o que elas estão vivendo, o que eu enxergo, eu entro dentro da casa delas. E às vezes eu tô fazendo um treino ali, eu me lembro que às vezes ela tá treinando na cozinha, ela tá treinando no quintal. A casa dela ainda nem acabou a reforma e eu vejo o chão ainda, né? Eu vejo o vídeo dela com a cortina improvisada e ela estar ali, mãe, né? Com uma agenda super conturbada, dona de casa, faz um monte de coisa e ainda tá tendo 20 minutos para emagrecer, para se cuidar, para estar fazendo exercício, isso me emociona, né? Porque é um entrar na vida da pessoa que eu falo, isso aqui não pode ser um treino. Eu tô dentro da casa dela. Eu tô tendo a oportunidade de falar para ela, levanta, faz, porque você tá se cuidando e ninguém pode fazer isso para você, sabe? Isso é uma licença que elas me dão, que é um privilégio. Não pode ser só um treino. Não é? Aproveitando que você está falando disso, já explica, né? Eu também quero entender um pouquinho mais, tenho certeza que as nossas ouvintes também, o que é esse teu projeto, né? Saradas por dentro e por fora, e o que é ser uma mulher sarada por dentro e por fora. Sim, lá atrás, quando eu comecei, chamava Emagreça na Prática. Foi o primeiro nome que a gente deu, assim. Saradas, assim, por dentro, é e muito... depois criou esse nome, duplo sentido, que é uma pessoa ser sarada. A princípio, quando você fala sarada, você pensa na estética, né? Porque é um termo mais jargão de sarada, uma mulher mais malhada, mais musculosa. Só que quando você medita na palavra, você fala, não, uma pessoa sarada, curada, né? Por dentro, por fora. Perfeito. Então, o projeto em si, ele foi muito despretensioso, ele foi crescendo com a ajuda de muitas parcerias, amigos, né? Que foram, ao longo do caminho, até eu mudar para Alphaville, foi uma decisão muito importante para o meu chamado. Né? A gente veio por conta do meu marido, que tem um propósito, um chamado também dentro da educação física e dentro da saúde. Né? Ele é um fisiologista do exercício e o projeto dele já tinha um nome. Né? Quando eu olhei para isso, eu falei assim... Gente, essas mulheres, elas precisam ter uma comunidade, né? Essa comunidade de ser sarada, elas precisam se ajudar, porque hoje o treino em comunidade, em grupo, ele facilita o que a gente tem de maior gap no exercício físico, que é a inconstância. Não consegue continuar. Então, quando nasceu o projeto, eu falei, não, vamos fazer 90 dias para a pessoa ter começo, meio e fim, vamos criar uma plataforma onde ela possa entrar e ser aluna durante esses 90 dias e ela viva um processo que tenha um começo, meio e fim. Por quê? Os saradas é para você atingir um objetivo e depois continuar progredindo. Porque senão vira academia antiga. Você paga e não vai. Exatamente. Você faz uma assinatura de 1 ano e não usa, né? Então, não, elas entram num projeto. As saradas, elas entram num projeto que tem começo, meio e fim. E elas vão treinar comigo todos os dias online, ao vivo, os treinos, às 6 horas da manhã. Depois, esse treino que foi ao vivo, ele fica gravado, né, na plataforma, e nós temos um grupo, que é um grupo exclusivo de WhatsApp, onde a gente coloca tudo.
Alimentação. A alimentação, nós não seguimos uma dieta, a gente segue princípios. Então, lá na plataforma, ela tem uma masterclass que ela vai seguir, ela vai descobrir esses 90 princípios da alimentação, onde ela vai seguir isso na casa dela. Anne, você já foi numa nutricionista convencional? Já. Saiu com a dieta, com o papel? Tudo igual, né? Você foi lá e aí quanto você conseguiu sustentar aquilo com afinco, assim? Quanto foi o tempo que você sustentou as regrinhas? Nossa, Lud, acho que 30 dias, no máximo. Eu acho que é o assim, máximo que todo mundo já me responde. O máximo. Porque as regras, inconscientemente o cérebro ele foi feito para quebrar regras. O nosso cérebro não consegue sustentar. Pode perceber em qualquer instituição que tenha regras muito fortes, elas são fáceis de ser quebradas e começa a se criar regra da regra. Você deve morar em condomínio. Moro. Isso funciona para Apartamento. condomínio. É chato a regra. A regra puxa uma outra regra que te leva a um outro limite. Isso é em tudo que você colocar regra. O cérebro ele vai negar aquele limite, assim, porque é uma coisa nossa já. Agora, o princípio não. É igual a palavra. A palavra é feita de princípio. Se eu for trazer aqui, vamos falar sobre namoro santo. Se você trouxer regras para o namoro santo, você não entende a essência, o princípio de um namoro ser santo. Aí você vai começar, mas pode pegar na mão? Mas pode abraçar? Mas pode... Isso tudo é regra. Se você for lá na base do princípio, você instala um princípio e você fala, não, meu corpo não é para ser passado igual um pão na mão de todo mundo e a hora que chegar o marido verdadeiro, eu entrego um pão todo xoxo, todo apertado, todo... Se você entender o princípio do seu corpo, da sua sexualidade, do seu feminino, se você entender esse princípio, não tem regra. Não tem abraço, não tem mão, não tem aperto de mão, não tem selinho, se é beijo de língua, não tem isso. Você entendeu o princípio daquilo e aí fica fácil de você seguir. Na mesma coisa é a alimentação. Se você sai dali, não come isso, não come isso, não come isso, não pode isso, corta isso, você fala assim, nossa, mas eu tô desejosa de comer isso. Justo o que não pode. E a alimentação por princípio, ela é o oposto disso. Você pode todo e qualquer alimento, usando com estratégia. Você, às vezes, não vai usar nos 90 dias um álcool. Você, às vezes, não vai usar nos 90 dias a sobremesa convencional, porque você está num processo, mas você nunca vai tirar, você vai trocar. Perfeito. Aí tem vários princípios ali nessa plataforma que elas vão sendo instruídas. Então, o projeto, depois muitas renovam esse projeto, porque gostam do treino, que eu acabo sendo uma personal diária, e os princípios é algo que ela não sentiu, que ela ficou sofrendo na dieta, ela ficou ali 90 dias. Nossa, quando que é o dia do lixo? Não tem. Não tem essa... Porque já incorporou, né? É um princípio para ela. Então, a gente passa esses 90 dias juntos e o que eu falo que é ser sarada por dentro, né? Que você diz, o que é esse duplo sentido? Não tem como você encontrar com uma treinadora todos os dias, ao vivo de manhã, e além do treino, ela te entregar uma palavra, uma declaração, que você não vai ter mais mimimi, você não vai ter mais frescura, você não vai ter mais autossabotagem, você não vai ter mais a dor, não te leva para o próximo dia de treino. Você vai estar andando junto com uma treinadora que já aprendeu o caminho dessa mente sarada. Porque, olha só, Anne, foram anos de profissão, mas também foram anos treinando a minha mente para chegar nesse nível. Eu estou gestante 5 meses e eu não parei de treinar um dia. Tiveram dias muito difíceis. Tiveram dias que eu falei, não, hoje eu vou fazer só um alongamento. Mas foi um dia de treino de alongamento. Isso, na cabeça de um ser humano normal, existe 1000 desculpas. Ele não consegue chegar no treino. Então, ela precisa de uma referência. Aí eu pego na mão e ensino ela a ser uma mulher sarada nas suas emoções, nas suas decisões. Perfeito. E acaba sendo por dentro. Que lindo. Lud, e você disse que é uma confraria, um grupo fechado. E até na descrição do YouTube vai ter teu Insta lá, se você quiser deixar mais sobre o projeto. Mas e se alguém quiser... Né, que de fora, Sim, um grupo, como que essa funciona? confraria, ela é um produto para São Paulo, para Alphaville, tá. presencial. Esses são só 12 vagas.
O Saradas, por dentro, que é na plataforma, eu tenho mais de 1.000 alunas. É acessível, quem quiser no Brasil comprar inteiro. São 1.500 alunas ativas agora nessa jornada, né? Mas mais de 10.000 mulheres já passaram nessas turmas. Foram 10 turmas, a gente está no Saradas número 10. E são do mundo. Eu tenho alunas no Japão que eu acordo falando bom dia e elas estão, Lúdia, que é boa noite. A Austrália, né? Eu tenho alunas na Espanha e elas entram lá quando eu faço um desafio no Instagram aberto, elas já se matriculam para ser as próximas da turma seguinte. Agora nós vamos ter o ST11, que é a turma 11. Mas você abre turmas e quando abre as turmas, novas integrantes podem participar? É isso. Ou tem acesso lá, tá? A plataforma, eu entro por um link, compra o acesso e como que é? Não é livre. Essa agora, nós fechamos a turma do ST10, que são essas 1.500 alunas que estão ativas. No próximo mês, eu posso soltar no meu Instagram o desafio e aí sim, você se inscreve para participar do desafio e você se torna uma aluna na turma 11. É sazonal. Eu tenho começo, meio e fim para começar com você que entra na turma. Perfeito. Depois você manda o link também, que eu já deixo na descrição do YouTube. Olha, meninas, para quem quiser. Eu estou encantada aqui de ouvir, porque é além do corpo, né? É a alma, é o que você falou, é a emoção. Tô encantada com... Foi um baita chamado. Vai ser um prazer estar treinando todas vocês, né, de forma online. E a gente vamos falar, vindo vestida de fé. É isso. Pode entrar lá no Instagram e falar, olha, eu tava lá no Vestida de Fé e eu quero ser sua aluna, que eu vou receber com o maior amor. Que demais. Lude, quando eu tô preparando o roteiro, né, tava te contando que eu que preparo ali tudo, eu procuro buscar vídeos, informações para fomentar mesmo a minha entrevista. E pesquisei um pouquinho, né? Pesquisando ali suas redes sociais. Eu me deparei, inclusive, com uma entrevista sua e do Adonis. E nessa entrevista você me falou uma coisa que eu achei muito lindo, mas eu gostaria de perguntar e ficar à vontade para responder. Você disse que aos 18 anos você teve um encontro com Deus. Mas naquela entrevista você falou e não foi a fundo. Você se importa em contar como que foi esse encontro? Não, é o maior prazer, é o melhor encontro da minha vida até hoje. Que eu tenho certeza, gente. Assim como eu também tive um encontro. Eu sou recém-convertida. Sim. Não tem muito tempo. E eu tive um encontro maravilhoso. E a hora que eu vi isso, eu falei, gente, eu quero saber do encontro dela, como que foi, porque eu tenho certeza que muitas pessoas esperam por esse dia, né? Sim. Então conta pra gente. Eu era uma jovem bem comum, assim, pro mundo, né? Aos 18 anos eu tinha parado o esporte, eu era uma mosquinha embalada, adorava festa, né? E um dia eu recebi um convite para ir na primeira igreja batista de Ribeirão. Eu nunca tinha ido numa igreja cristã, né? Meu pai era católico e minha mãe era espírita. Então, eu nunca fui numa igreja que não fosse essas que eles me levaram. Mas eu não me encontrava em nenhuma das ideias do meu pai e da minha mãe. Eu olhava os meus pais, né? Primeiro que na missa eu não entendia muitas coisas. Meu pai me chamava para ir, eu não entendia. E minha mãe... dentro do espiritismo, muito confuso para mim, né? Eu fui algumas vezes, mas ainda era muito confuso, me despertava muitas dúvidas, mais dúvidas do que solução, né? Eu ia lá e ficava mais confusa com as ideias. E chega num momento, Anne, da juventude da gente, eu acredito que todo mundo passe por uma crisezinha na juventude, de porque estou aqui, para onde eu vou, né? Morre, vai para onde? Eu acho que todo mundo tem essas perguntas, Sim. Né? E quando eu cheguei nesse convite... foi nova para você isso, né? Esse questionamento. Eu tinha 17 para 18 anos, eu não tinha feito 18 anos ainda. Quando eu cheguei, aceitei esse convite, né? Era de uma pessoa querida, então eu fui. E quando eu cheguei nessa igreja, o pastor estava na porta, assim, ele recebeu todo mundo que estava entrando ali antes do culto. E aí essa pessoa me apresentou, tal, e ele falou uma coisa muito intrigante para mim. Ele, você nunca veio numa igreja? Então, olha, se prepare. Quando você chegar no céu, aqui não tem anjos tocando na porta. E eu já achei muito legal, porque eu falei assim, é verdade. Né? Nada do que é muito perfeitinho. Não tá prometendo nada que... E aí ele falou assim, você vai se surpreender lá no céu, porque muita gente que você pensa que vai estar lá, não vai estar.
E muita gente que você achava não vai estar lá. Eu falei assim, bom, sou eu essa. Porque eu tô achando que eu não vou. Do jeito que a minha vida tá, eu tô achando que pra lá eu não vou. E eu sentei e o culto aconteceu, o louvor, a ministração. Essa experiência que eu tive, por que eu falo que foi sobrenatural? Porque não consegue se explicar com palavras. Quando você não explica, né, algo que é estudado, que você tem um fundamento, não, isso aconteceu, é cartesiano. 2 mais 2 são 4, né? Nesse dia, não teve explicação com palavras. Terminou a palavra, começou a tocar uma música, e eu fechei os olhos, né? Ali eu fiz uma oração de acordo com o que foi pregado e comecei a chorar. Um choro que não veio de mim. Um choro daqui do fundo do meu estômago. Parecia que era do fundo me arrepiando. da minha alma aqui, né? Não é do coração, é daqui de baixo. E quando eu vi, sem explicar, eu estava lá na frente. Eu dei um pulo da cadeira, assim. Na hora do apelo? Na hora do apelo. E eu tava lá na frente. Hoje eu sei, né, glória. que é um apelo. apelo. Antes eu não sabia. Eu falei, gente, por que eu tô aqui? Por que eu vim parar aqui? Né? E tinha algumas pessoas na frente, mas eu era uma delas. E eu falo que eu fui lançada. Sobrenaturalmente, eu fui lançada ali. E o meu choro, eu me emociono, não tem como não me emocionar sempre que eu lembro. Porque naquele dia eu senti um batismo de amor. Nossa, eu tô arrepiada. Eu acho que eu buscava um amor, né? Um amor de namoro, um amor de pai, um amor de mãe. E naquele dia eu experimentei a presença de Jesus. Que lindo. Ele me batizou com um amor que ele disse, nunca, ninguém vai te amar desse jeito. Oh, meu Deus, que lindo. Gente, eu já tô grávida, eu já choro agora grávida mais do que tudo. Mas não tem problema. E eu desejo que as pessoas realmente encontrem, né, esse amor. Porque foi um amor que ele deu a vida. Né? O dar a vida, não tem um ser humano na Terra que vai fazer isso por mim. Minha mãe pode até falar, não, eu dou a vida por você. Meu pai pode falar, não, você vale muito pra mim, eu dou a vida por você. Mas na prática, gente, só ele pode fazer isso. E ele fez. E ele fez. Que lindo. Ele fez mesmo sabendo se você ia querer ou não. Né? E naquele dia eu fui batizada sem saber, eu não tinha a menor ideia da Bíblia, nunca tinha lido Bíblia na minha vida. Né? Então eu falo que foi sobrenatural porque eu não sei como eu estava lá na frente e eu não consigo descrever essa sensação de amor que me preencheu. Eu falei, tá tudo certo. Se eu morrer hoje, eu me sinto amada, tá tudo bem. Essa sensação pra mim é a que eu busco todas as vezes que eu me sinto meio em conflito, sabe? Essa sensação de ser amada acima de todas as coisas. É um preenchimento, assim, fora do comum, né, Fora Lud? do Eu falo comum. por mim, como eu te disse também, eu sou recém-convertida, assim, meu encontro... Ainda falei que eu ainda vou sentar, alguém vai me entrevistar. Porque eu preciso contar a minha história da minha conversão e a minha história do Vestida de Fé. É isso mesmo. Então, eu falo que eu busquei em tantas coisas fora, tanta idolatria, já fui no esporte, em relacionamentos... E hoje eu me sinto plena, assim, de um preenchimento que é isso. Acho que Deus nos fez semelhante, que era aquele lugar dele aqui dentro, que a gente não preenche, busca em outras coisas. E quando é preenchido, você não tem... É isso que você está falando. Acabou a necessidade. Acabou. Acabou e te cura de tanta coisa que já tentei curar com tantas outras coisas e nunca... Só Jesus. Só. E é difícil, assim, para quem não vive isso ainda, a gente fala, parece que é um fanatismo, parece que é religioso, mas não é. É um amor que constrange, né? Tá na Bíblia, tá na palavra, né? Um amor que constrange. E não precisa fazer muita coisa. Você vê, eu tava só num momento de crise, de juventude. Aceitava aberta? Eu tava aberta, eu tava só querendo respostas e eu tava só querendo que minha vida fosse alguma coisa mais do que essa que eu tava levando. Isso é importante, assim, você está nesse estado, está no estado de quebrantamento, mas estar aberta. É que ele diz, eu estou à porta e bato. E bato. Aquele que abrir, eu entrarei.
Então, se você não abrir, ele não vai entrar. Ele é tão educado que se você não tiver num momento de necessidade de falar assim, não, eu quero uma mudança, eu preciso saber por que que eu vim, para onde eu vou, o que está acontecendo nessa vida aqui, por que que eu vivo isso daqui? Né? Então, esse é o abrir a porta para que ele possa entrar. Ele só vai entrar para quem abre a porta. É isso, é lindo. É. Lude, você acha que nós estamos vivendo uma nova onda de avivamento? E qual a relação disso com os cuidados do corpo hoje? Não acho que é uma nova onda, eu acho que é a Só terceira e pra, última onda. pode ter gente aqui que Sim. está ouvindo que não sabe o que é avivamento. Sim. Então, aproveita e explica também, Vou né? explicar. Que às vezes... Eu acredito nessa onda e não acredito que ela é nova, acredito que ela é a terceira e última onda. Né? O avivamento é um estado de vida, é um zoe de Deus tão forte que acontece a plenitude. Né? O avivamento é uma explosão de plenitude que você não sabe explicar, mas existe algo que gera uma vida em você e onde a vida não há morte nenhuma, não há enfermidade, não há tristeza, não há depressão. O avivamento ele lança fora tudo aquilo que não é vida. E quando acontece um grande avivamento, acontecem grandes maravilhas e milagres. Um grande avivamento, onde traz esse zoe, onde traz essa vida de Deus, ali é como quando Jesus estava andando. Não tinha um cego que não via, não tinha um paralítico que não... Só se ele não tivesse fé. Mas o avivamento estava na terra. Né? Partiu dali um grande mover, um grande sinais e maravilhas aconteceram desse avivamento. Né? E a terra já experimentou vários avivamentos em várias situações, né? Pontualmente em vários países, né? Existe hoje, se você pesquisar na internet, existe pontualmente a história desses avivamentos, onde as pessoas entravam nesse mover de avivamento e saíam dali com um milagre. Transformadas com uma cura milagrosa. Mas por que eu acredito, Anne, que essa é a terceira onda e é a última, né? Nós vivemos um avivamento espiritual há muitos anos atrás que era inevitável as pessoas não terem acesso à espiritualidade, né? Começou com Jesus, os discípulos, o movimento do cristianismo, mas nós surfamos e nadamos nessa onda com vários ministros e pregadores do evangelho, né? Billy Graham, desciam estádios para aceitar Cristo. Nossa, que né? Os missionários espalhados na terra, nos lugares mais distantes, onde nunca a Bíblia ia chegar, Jesus ia ser conhecido, aconteceu isso. Né? Hoje a gente tem pouquíssimos lugares onde o evangelho não é conhecido. Então, essa onda, a gente vive e aproveita dela até hoje, mas ela já aconteceu. A segunda onda, nós estamos na crista dela. É uma onda emocional, é uma onda de cura emocional, é uma onda da alma. O que é a alma? A alma é mente, vontades e emoções. Isso é a alma. Quando você une essas três esferas, mente, vontades e emoções, você está falando de uma alma, uma personalidade, algo que tem ali toda uma história, memórias, registros, crenças. Isso tudo é inteligência emocional. E a gente vem vivendo essa crista da onda, como que eu sei? Inúmeros treinamentos. Os treinamentos de inteligência emocional lotados. Daniel Goleman, quando lançou o livro, que é um best-seller, Inteligência Emocional, ele foi um mito e se espalhou, né? Tony Robbins, Paulo Vieira, Pablo Marçal, são treinamentos que lotam hoje para que as pessoas possam se desenvolver na parte da esfera emocional. Alma, na esfera emocional. Então, essa onda, ela já está se formando e nós podemos dizer que nós estamos na crista dela, né? E o que Deus quer fazer? Lá em 1 Tessalonicenses, ele fala, né, que o Deus da paz te preserve inteiramente e que você mantenha o teu espírito, a tua alma e o teu corpo irrepreensível até a vinda de Jesus. Quando Paulo revela isso ali, ele não deixou nenhuma esfera fora da santificação, da integridade, da perfeição, porque
quando ele fala a palavra irrepreensível, você for no dicionário, está escrito sem falha. Diabetes é uma falha. Obesidade é uma falha. Na onde? No corpo. E está escrito espírito, alma e corpo. Não tem como as pessoas deixarem o corpo de fora. Você vai ser sarado nas duas esferas e a esfera do corpo vai continuar doente, adoecendo, morrendo antes da hora. Então, eu acredito que essa terceira onda e última onda vai acontecer na área da saúde. Porque é o corpo, né? É o final, né? Tudo parte do espírito. O espírito já estamos nadando nesse oceano de onda. Na área de cura, quantas pessoas, quando eu me converti, né, com 17, 18 anos, não conseguiam viver uma vida plena e tinham um espiritual, um fio quântico ligado, eram salvas, justificadas e tinham uma vida toda atribulada por conta da alma. Olha o que nós tivemos anos desenvolvendo treinamentos para que as pessoas pudessem se libertar dessas crenças. E hoje você vê pessoas espiritualmente ativas, e nas emoções extremamente curadas, mas você olha o corpo ainda não é congruente. Não tem uma alimentação correta, não dorme bem, não se hidrata bem, não tem uma regulação hormonal, não consegue praticar atividade física, não tem um despertar que o corpo não vai ficar na terra. A terra não vai comer o seu corpo. E isso é uma coisa muito intrigante, Anne, porque olha só, a maioria das pessoas que tem um discernimento espiritual, uma evolução espiritual, elas falam assim, o corpo vai ficar. Então não querem nem... A terra vai comer. Você já ouviu esse ditado? A terra vai comer. Pra que eu vou cuidar? Pra que eu vou cuidar? Daqui você não leva nada, não é? Mal sabem eles que é o corpo, que é a nossa legalidade aqui. O corpo, né, é o que dá a legalidade. Só que não só isso. O corpo nos dá a legalidade para viver 120 anos. Ele nos deu uma meta e nós estamos com 60, 70 destruindo o nosso corpo, que nos dá legalidade para viver aqui na Terra. E como se não bastasse, eu ainda tenho mais uma bomba para te contar. Que quando Jesus ressuscitou, ele foi até Tomé. Lembra de Tomé? Uhum. O que Tomé falou, Anne? Duvido que Jesus ressuscitou. O Tomé é discípulo. Discípulo. Só creio... Ele era o bem racional, né? Só creio se eu ver isso. E ele não só viu, Jesus chegou para ele e disse o quê? Tomé, toca. Jesus estava ressuscitado. Jesus estava com o corpo ressurreto. E não era um corpo fantasma. Ele disse para Tomé, toca no meu corpo, nas minhas chagas. Ou seja, Tomé tocou num corpo depois dele ressuscitar. Nossa. Então, o corpo, ele é extrema. A Bíblia fala que os corpos dos mortos surgirão da onde eles estão. Não importa onde você morreu. O teu corpo faz parte. É a tríade perfeita, não tem como Deus separar. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o corpo, a alma e o espírito. Ele não vai deixar seu corpo, a terra vai comer, o oceano caiu, explodiu. Não. Vai existir um momento onde Jesus vai restaurar. E o seu corpo vai ser, sim, um corpo novo para a eternidade. Só que você precisa cuidar. Ele prova para Tomé. Toca. Né? Não adianta você achar que pode... O mínimo que vai acontecer é você ir embora antes da hora. Por quê, Lu? De um infarto agudo do miocárdio. Não cuidando do corpo. Não cuidando, não se alimentando, não treinando. E é o que a gente está vendo. É o que a gente está vendo. Infelizmente, é o que a gente está vendo. Pessoas cheias de Deus, pessoas que transformam, pessoas com chamado. E você olha, morreu aos 60, morreu aos 70. Por que morreu? Morreu porque teve uma doença, um infarto agudo do miocárdio. Por quê? Porque estava obeso. Por quê? Porque não comia direito, Descuido. Não se cuidava, era desleixado, não dormia, não se hidratava, nunca ia ao médico, nunca via como estava seu corpo por dentro. Ou seja, Deus te entrega uma máquina perfeita. Você vai lá e, ao invés de cuidar dessa máquina perfeita, você negligencia princípios do corpo. É muito sério isso. É muito sério. A gente está falando muito aqui do Espírito Santo, né? Do corpo ser templo do Espírito Santo. Eu acredito que para as muitas ouvintes aqui, isso seja uma coisa muito abstrata ainda para elas, né?
Coloca de uma maneira prática aqui, Lude, o que significa isso? Para quem não entenda, né, ainda não tem essa noção, o que é? Porque às vezes eu falo, né, não, meu corpo é o templo do Espírito Santo. E quem não entende isso fala, o que é isso? Como assim? Eu tive uma revelação junto com meu marido, né, na Bíblia, na passagem que Jesus está no templo, né? Antigamente, o que é templo, né? Templo é uma palavra que você usa para lugares religiosos. Você vai para muitas cidades e você conhece o templo sagrado, né? O templo de tal religião. Então, tem uma simbologia no templo. As pessoas acreditam que o templo pode conter uma presença, porque senão ninguém ia para a igreja. Olha o quanto de igreja, né, é construída imponentemente, com ouro, com cristais, né, com desenhos. É uma coisa assim que enche os olhos. Né? As pessoas, desde a antiguidade, valorizavam os templos. Você vê pelo Templo de Salomão lá Salomão. atrás, né? E quando a gente teve essa revelação, eu pesquisei justamente templo na internet. Né? E o Google, ele dá o templo e aparece os templos hoje, né, de Salomão, o templo de Jerusalém, o templo das igrejas. Só que embaixo, como sugestão, ele traduz templo como sendo tabernáculo. E o tabernáculo, quando você clica, é o antigo templo que as pessoas se reuniam. Onde tinha a Arca da Aliança, onde tinha a presença de Deus. Então, ou seja, na cabeça de todo mundo, templo hoje é um lugar que você vai para encontrar Deus, para ter uma espiritualidade ativada, onde você vai. Não é isso? Isso construído. Sim. Quando a gente estava lendo a Bíblia e Jesus está no templo, você lembra, Anne, que ele quebra tudo, ele chega ali, ele vê um monte de comércio. Sim, os pombos. Os pombos, as balanças todas ali, comercializando, trocando dinheiro. E nesse episódio, Jesus, ele revira tudo, faz um chicote, quebra tudo, fala isso e ele expressa, vocês estão fazendo do templo do meu pai um lugar profano. Vocês estão profanando um lugar que é santo, né? E poderia ficar aí. Só que se você continuar lendo, existem fariseus naquele lugar. Vendo Jesus fazer isso, eles se sentem extremamente afrontados. E um fariseu chega para Jesus e fala: quem você pensa que você é para fazer isso? E Jesus responde assim para ele: eu sou aquele que, se vocês destruírem esse templo, eu vou reconstruir em 3 dias. Jesus ali coloca um marco na humanidade. E ele faz isso na crucificação. O véu do templo rasga, o terremoto quebra o templo quando ele é crucificado. Em 3 dias. Em 3 dias ele ressuscita. Ele ressuscita na onde? Num templo. Qual é o templo? O templo é o corpo. Ai, que coisa mais linda! E essa revelação nos veio como um presente de Deus. Porque todo mundo fala templo e não sabe o que significa. Né? E quando Jesus quebra o templo, rasga o véu e responde isso, ele declara um princípio de que as pessoas não iriam adorar mais naqueles templos. Ele fala para a mulher do poço. Anne, ela fica preocupada no final, já que ele é um profeta, né? Aquela mulher do poço, para quem não conhece, é uma história linda. Jesus tem um diálogo com uma mulher samaritana. Naquele tempo não podia ter esses diálogos, muito menos com mulheres samaritanas. Muito menos os judeus com samaritanos. Os samaritanos, né? Já ter um diálogo com uma mulher já era assim, mas ainda mais povos assim. E ela fica tão preocupada dele ser um profeta e ela quer tanto que ele responda para ela onde ela vai adorar. Termina o diálogo falando: se você é um profeta, me fala onde eu vou adorar. Qual é o Deus que eu vou adorar? Eu vou adorar no monte onde meus antepassados, ou eu vou adorar? Não, onde eu vou adorar? Ele fala: haverá um tempo, e o tempo é hoje, que vocês adorarão, os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Em espírito é aqui dentro do seu templo. Não tem templo lá ou cá. Não existe um templo para você ir. Existe o templo que você volta para dentro. E esse é o templo de hoje, o templo que ele falou para o fariseu: eu vou reconstruir em 3 dias. Esse é o templo. Meu Deus, Lude, olha,
quanto eu tô aprendendo com você. Menina, nosso tempo, assim, Sim. olha, eu ficaria, te juro. Lá, já tá correndo o tempo. Tem jeito de você cancelar esse aniversário? Eu ficaria, eu posso marcar um outro que eu venho com muito prazer. Gente, quanto aprendizado, Lude. E olha, como de costume, infelizmente a gente tem que acabar. Eu sempre pergunto para quem eu estou entrevistando, para deixar uma dica aqui para as nossas ouvintes, uma dica de algum livro, algo para você que foi muito transformador, um filme, qualquer coisa. O que você pode deixar aí de dica para as nossas ouvintes? Eu tô no momento agora lendo livros de gestação. Anne, tá muito atípico, sabe? A segunda parece que é uma nova, né? Não é porque a gente já passou por uma, já sei de tudo. Exato. É um novo eu tô lendo um livro que eu li quando eu fui mãe da Liz, mas eu tô lendo para relembrar as técnicas, os métodos que eu usei, que eu acho que funcionou muito bem. Mas assim, é um momento de casulo para mim, né? A gestação. Eu entrei um pouco e é um momento que eu estou escrevendo uma Bíblia junto com uma amiga. Os comentários de uma Bíblia da mulher, né? Meu Deus. Nós já vamos trazer o lançamento aqui no Vestida de Fé, Vamos. Vai ser em 2025, né? No começo de 2025. E a gente está fazendo os comentários em uma Bíblia. Tem muitas Bíblias que você compra, que é a Bíblia da Mulher, né? E tem várias famosas, Joyce Meyer, que é bem famosa, né? E tem os comentários ali na lateral. Para entendimento, né? Para quem não sabe. Para quem não sabe ler. Porque os versículos, às vezes, são complicados, né? Exato. E ali, às vezes, você tendo uma Bíblia personalizada, essa vai chamar a Bíblia da Mulher Inteira e Sarada. Amei. E ali eu estou me voltando hoje para a leitura da Bíblia. Então, se eu posso indicar algo, e eu quero dar uma dica para as mulheres que não têm o costume de ler a Bíblia, né? Comece pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. E antes de você ler, ore, sabe? Feche seus olhos, põe o pensamento assim em Deus e fala, Deus, o Senhor disse que o Espírito Santo ia ser o meu mentor, ia ser o meu ajudador, ia ser aquele que ia traduzir a Bíblia para mim. E faça uma leitura do livro mais lido, do best long seller mais vendido do planeta, que eu acho que esse é insubstituível. A palavra de Deus é viva, ela cura, ela liberta, ela salva, ela transforma, ela purifica. A palavra de Deus, ela é eficaz para discernir a sua alma e o teu espírito. Ela é a correção que você precisa. Ela é a exortação, é o feedback que você tanto espera. Ela é tudo que você precisa se alimentar naquele dia. E então não tem como indicar outro. Eu indico a palavra de Deus. Não tem melhor, né? Muito obrigada a todos vocês que acompanharam essa entrevista. Aqui no final da descrição do vídeo eu vou deixar os contatos da Lude, inclusive do projeto. E Lude, muitíssimo obrigada mais uma vez. Obrigada. Para você ter vindo aqui, dedicado seu tempo. Eu sei que a agenda corrida, mãe, foi sei muito muito bem. Gostoso. Nossa, que delícia. Espero voltar. E eu com o maior prazer, porque olha, quanto aprendizado para mim. Sim, e para mim, assim, não tem assunto melhor para falar que é isso, né? Do que Deus, do que a palavra. Eu passaria, assim, eu tô vivendo o primeiro amor. Eu tô no momento, é lindo. Então, é o que eu falei, eu tava contando para as meninas. Eu falei, eu não sei mais ouvir música que não seja louvor. Sim. Eu tô no carro, eu tô lavando louça, tava até contando para elas que às vezes eu tô no carro ouvindo louvor, e às vezes paro no trânsito, porque não tem como ouvir louvor e não ergueu a mão, né? Sim. Tava fazendo aqui, me maquiando, louvando. Aí eu contei pra elas agora, pô, que eu tava assim, parei no carro e tava lá louvando, e a hora que eu olhei um motoqueiro, assim, quase que o motoqueiro tava louvando, acho que tava tão alto. E se eu posso deixar uma consideração final, Anne, para as suas vestidas de fé, que elas vistam também o biquíni, o maiô, a roupa de praia, né? Que elas também tenham uma libertação nessa área do corpo, que eu sei que aprisiona muitas mulheres, a imagem, né? O zelo, o cuidado. Não é sobre estética, é sobre você ser a melhor casa para Deus morar. Então, que tenha nessa vestida de fé a tua roupa para você surfar
nessa terceira onda. Essa terceira onda, ela é inevitável. E eu desejo que vocês estejam vestidas com uma roupa de praia bem bonita e com o corpo bem sarado. Amém, glória a Deus, que lindo. Obrigada, Ai, viu, Lude, que Anne? especial. Que Espírito Obrigada. Santo, eu senti ele tantas vezes aqui presente. Não Sim. tenho palavras mesmo para. Olha, ainda fomos. Fomos mais que o tempo. Chegamos nos 60 minutos. Obrigada, Anne. Muitíssimo obrigada Obrigada. pela tua presença. Me emocionei Que luz, muito. muita luz.